no YouTube, né? Vou colocar aqui. Todo mundo está vendo o botãozinho? Está gravado? Uhum. Tá, né? Então, agora eu vou colocar a apresentação. Janela. Compartilhar. Muito bom. A gente está aqui, né? Parece mentira, né? Mas já é o nosso sexto encontro para falar do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção André Luiz. Mas antes de começar, como em toda reunião espírita, a gente faz uma prece, né? Até porque vocês estão vendo o nosso Chico Xavier, o médium mecânico. Não sei se vocês conhecem a Vera Kijanovskaya, que era uma médium também russa, que psicografava o Rochester, e que o Hermínio Miranda, meu amigo Hermínio, traduzia para o português, né? E eram muito parecidos, o Chico e a Vera Kijanovskaya, porque os dois eram médiuns mecânicos, ou seja, ele está olhando para o lado e a mão está escrevendo, né? Aliás, as duas mãos, às vezes. É que nem eu vi o Gasparetto pintar 4 telas. O Gasparetto também é mecânico, né? Ele pintava um pintor com a mão direita, um pintor com a esquerda, um outro com o pé direito e com o pé esquerdo. Não sei se a Márcia viu isso. Viu, Márcia? Foi lá no 12 de agosto. Você esteve lá também? Eu estava na primeira fila, vendo ele fazer isso. Né? Fantástico. Fantástico, né? E a Vera, ela foi treinada para trabalhar com Rochester, da mesma forma que o Chico trabalhava com o Emmanuel. A diferença é que o Emmanuel, né, é um espírito que a gente conhece muitas vidas dele, né? É pelos livros que ele escreveu, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. E o Rochester era um aventureiro, né? Era um cara inteligente, culto, mas de uma boa vida, né? Mas a Vera Kijanovskaya ganhou vários prêmios literários. Chanceler de Ferro ganhou prêmio. Ela escreveu um livro chamado Rata Azul, de uma rainha egípcia, que só depois é que o túmulo dela foi achado. É fantástico esses médios, né? Maravilhoso, né? Então, vamos prestar atenção, porque nós temos conosco hoje o nosso Chico Xavier, conosco hoje, o nosso André Luiz, conosco hoje, o nosso Emmanuel, né? Além da minha mentora, Teresa de Ávila. Então, nós não estamos sozinhos, nós estamos cercados por espíritos e que a gente não percebe, não vê. Da mesma forma que o André Luiz não era capaz de ver a mãe. Porque ele vibrava numa frequência e a mãe, do lado dele, numa frequência bem mais alta, ele não conseguia enxergar. Então, se a gente conseguir elevar a nossa frequência pela prece, a gente é capaz também de enxergar André Luiz, Chico Xavier. Eu estava numa sessão mediúnica e a médium viu Jung atrás de mim. Então, Jung, Piaget, esse pessoal todo que morreu, não morreu, está do outro lado e a gente pode trazer ele para dialogar com a gente. Esse é um dos presentes que o Espiritismo dá para cada um de nós. Então, vamos agradecer a Jesus. Como dizia Baruch Spinoza, ele foi até exorcizado por isso, pela igreja e pelos judeus, porque ele dizia que não adianta orar para pedir, porque Deus sabe o que você precisa. Então, a única coisa que você pode fazer é orar para agradecer. Até as coisas que vêm para a gente, que a gente acha que não são boas, depois de certo tempo, a gente começa a entender, né? E agradecer, porque a gente cresceu por causa daquelas coisas. Elas provocaram a gente, né, aquilo que o Jung diz. Você tem 2 opções na vida, ou você vai ou é arrastado. Então, quem vai, opta pelo amor.
E quem é arrastado opta pela dor. E nós estamos optando pelo amor, e para isso a gente procura aprender as lições que esse grupo fantástico de espíritos tem trazido para a gente. E os encarnados que estão associados a eles. Né? Então, amado Jesus, ajuda-nos, Senhor, a aproveitar essa horinha que passa tão rápido. Né? Tão rápido. Só lembrando, então, né? A gente tem aqui nosso lar, né, que é uma cidadezinha que fica no umbral superior, né, mas no umbral ainda, naquilo que a gente chama de espaço das nações. Aqui tem umas cidades, né? Alguns dizem que lá no plano superior estão essas naves que eles dizem que tem extraterrestres, né, em corpo mental. Né? E nosso lar são uma estrela de 6 pontas. Eles copiaram isso de Alvorada Nova. Né? Só que a Alvorada Nova eram departamentos. Eles chamaram de ministérios, lá em nosso lar. Tem 2 ministérios voltados para os planos superiores, que é da união divina e da elevação, cada um com 12 ministros, então são 72 ministros do nosso lar. Tem o Ministério da Comunicação, que é esse que está nos apoiando aqui. Ele lida com a comunicação entre os mortos e os vivos, essa troca entre quem está encarnado e quem está desencarnado, e o esclarecimento, que faz a mesma coisa. Eu, por exemplo, para poder estar dirigindo esse grupo de estudos das obras de André Luiz, eu fui preparado aqui no Ministério do Esclarecimento, para ser engenheiro, para ser médico, para ser mãe, para ser pai. Quando a gente tem esse privilégio de morar numa cidade dessa, a gente, quando reencarna, não pode reclamar que não foi preparado. Né? Nós somos preparados para a nossa reencarnação. E tem 2 ministérios que são voltados para o umbral. Os espíritos sofredores, que é o Ministério do Auxílio, onde o André Luiz foi recolhido, e o Ministério da Reencarnação, onde os casos mais graves, né, a gente vai ver isso, né, porque o André Luiz logo vai começar a trabalhar, ele vai começar a trabalhar no Ministério da Reencarnação, né, a gente vai ver como é que funciona, mas são os atendimentos mais complexos, ou na regeneração. Esse aqui é um pesquisador que tentou descobrir as várias hipóteses para quem é André Luiz, não importa muito se ele foi o Faustino Esposel, se ele foi o Carlos Chagas, quem foi ele, não importa muito. Né? O Herculano Pires e o Hermínio Miranda acham que tem uma falange de entidades que responde pelo nome André Luiz, que todos têm o mesmo padrão vibratório, pertence à mesma falange espiritual. É uma falange, né, de espírito. Algum André Luiz vai estar junto com a gente hoje. E quem supervisionou esse projeto foi o Emmanuel, senador por Lentos, de há 2.000 anos. Né? Aqui são os livros todos da coleção André Luiz, e a gente está no capítulo 15 de Nosso Lar, que é quando o André Luiz vai receber a visita da mãe. Olha, demorou, né? Demorou para ele estar preparado para receber a visita da mãe, que desde que ele morreu, 9 anos atrás, estava do lado dele, esperando apenas que ele orasse, levasse o padrão vibratório para poder se manifestar. Mas só agora, né, é que ele vai encontrar. Vamos lá. Atento às recomendações de Clarencio, eu procurava reconstituir minhas energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Lembra que ele queria trabalhar? Ele achava que, como médico na Terra, ele poderia ser médico no espaço, e o Clarencio disse que, assim como você, para se especializar na Terra, em alguma especialidade que não é a tua, você vai ter que fazer uma formação, a mesma coisa acontece para você ser médico na espiritualidade. Mas não ficou ofendido.
Mas ele diz assim, eu recordava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora eu reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, eu reconhecia que eu não merecia a hospitalidade do nosso lar. Ele só está lá porque a mãe dele interviu, pediu. E foi atendida porque ela tinha merecimento, tinha bônus hora. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Eu tinha. Mas eu abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Lembra que, quando ele foi pedido pelo Clarencio, a outra queria ajudar a família terrena. O Clarencio falou, você não está preparada? Você tem 500 bônus horas só? Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e triste. Lísias, aquele enfermeiro amigo, né, fazia o possível para alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nesta fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo, pela consciência profunda. Um dia, contudo, Ulisses penetrou radiante no meu apartamento, exclamando, André, adivinha quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi, confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela, carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando, vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E, em vez de eu carregar a minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de tantas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhes as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Lembra, a gente lá se veste como se imagina, e ela se vestiu de um jeito que ele pudesse reconhecê-la. Só imagina
E quando for a hora de nós irmos para o outro lado, quem vai estar esperando a gente? Né? Haja coração, muita emoção. Vamos passar por essa mesma experiência que o André está passando agora. Só imagina a emoção que ele está sentindo. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fio de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Olha como é que ela se vestiu para se mostrar para ele. Mãos trêmulas de contentamento, eu acariciava as suas mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me revivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes eu ouvira conselhos salutares de Clarencio, as observações fraternais de Lídias, para não me lamentar. Mas, diante do carinho da minha mãe, como se reabriam essas feridas. E do pranto da alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita da minha mãe não era para satisfazer os meus caprichos, e sim uma bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Oh, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração, tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos. Elegiste um trono, qual se fores a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos, até que são perdoáveis, nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Nós, não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. E nem eu sou a única mãe do mundo a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas de úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertiu solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível
aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a soma das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica, André, a tua atitude mental. Conforta a tua mãe. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas eu não posso retroceder das minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a a mais amorosa e mais bela do que nunca. Capítulo 16, Confidência. Quer começar, Cláudio? Vamos lá. Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me no outro, mais alegre, animado e feliz. Ó, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obterou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatificadas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me que aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na Terra, a Terra sempre nos parece fiel às tradições da família, arraigada ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência e ao fervor do culto. Mas, no fundo, era duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou, o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender
que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando: talvez não saibas ainda que as tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticamente dos preceitos religiosos. Não comungava todos os domingos. Elevado com a dedicação maternal, perguntei: ah, senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, que nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes são filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também.
e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Olha só um instantinho, Cláudio, olha só. Se vocês prestarem atenção, quem viu o filme, né? Tudo que acontece é para preparar o André, para quando ele voltar para casa, né? Bom, agora, Cláudio, deixa. Cláudio Scorzato, tu quer continuar? Posso continuar. Vamos lá. Tá aqui não tendo feito. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Tá. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhada por eles. Como deve sofrer minha desaventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: Tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então, carinhosa, e disse: Não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com um ministro sério, para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando-me n'alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Capítulo 17 agora, em Casa de Lísias. Márcia, quer continuar para a gente? Sim, vamos lá. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar
ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Emudece. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos, não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimos-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ô, Lísias, atalhou a palavra materna, carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os harpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Márcia, deixa agora a Val continuar, Val. Posso sim. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência,
vinha saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que, em casa, tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando o meu interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica, as páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou-me à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu, ao fundo, o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no quarto hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Chegamos no capítulo 18. Amor, alimento da alma. Elizabeth Amado, quer continuar? Sim, posso continuar. Vamos lá. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Preste atenção, agora vamos falar só de comida, tá? Não é só aquela sopinha rala do André Luiz do hospital, não, tem mais coisa. Essa é uma parte que interessa a todos nós, né? Pois é, né? Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da União Divina, não dispensam diferindo apenas a afeição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão, talvez, não ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar
grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Presta atenção, gente, ó, como é importante a família, né, na Terra, né? Uhum. Isso não vale só para a união divina, não, vale para a gente também. Uhum. Falta de amor é horrível. Vamos lá, gente. E na comida, a primeira coisa que tem que ter é amor, né? Quando Isso. faz. Até para preparar a comida tem que colocar amor. Amor, é. É isso aí. Às vezes você faz uma coisa, o outro fala assim, mas eu fiz e não ficou igual. Eu falei assim, a minha amor é diferente da sua. Lógico. É isso aí. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos ao plano evolutivo da criação, mais extensamente seremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo é sustento, tá? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Olha o uso de palavras, Luiz, né? Cibo do universo. Né? Uhum. A gente não usa essa palavra, né? Não. Mas está cheio de palavrinhas assim no André Luiz. Sustento. Vamos lá. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo as exigências do paladar, que lhe é próprio e serve-lhe dele a mesa no lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nós movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduzi comovido. Não se lembra do ensino do Evangelho, do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, e adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuo permanece muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. Apenas necessária para que se alimente de aventura
Basta a presença, e às vezes apenas a compreensão. Valendo-me da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem-se pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, aparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo. Como vê, meu amigo, objetou Lises contente. Ainda que é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lises, dirigindo-se a mim gentilmente, nosso irmão Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísia, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faça Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. De novo, né? O amor é fundamental. Até lá, nosso lar, tem namoro. Eles namoram, né? Se preparam para a volta. Continua. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Pábulo, alimento. Mais uma palavrinha. E aí chegamos no capítulo 9, 19, a jovem desencarnada. Né? Então vamos parar por aqui. Né? Já? Para a gente entrar na segunda-feira que vem com a... Vou sair daqui, né? Deixar para a semana que vem a continuação. Né? Só um instantinho. Já vou aparecer, eu estou dando um jeito aqui no meu computador. Oh, meu Deus. Mas tem planos mais elevados que o nosso lar, que não existe esse tipo de amor que tem ali no nosso lar, né? Ele é mais sutil, né? Aqui também é a mesma coisa, gente. Na Terra é a mesma coisa. Se você viver sem amor, você já imaginaram? Não tem uma... Tanto que, por exemplo, quando um casal, um morre, o outro logo depois vai, né? Porque falta o alimento, falta... Então é importante a gente cultivar essas relações. Não é só o sexo faz parte disso também. Nós vamos chegar num livro maravilhoso, que é o Sexo e Destino. É o penúltimo livro da Conceição Zé Luiz. É onde ele vai... É um livro de 1958. Se vocês lerem, meu Deus, ele é mais atual do que hoje. Só que ele não pode falar tudo, ele tem que falar, né? Ele vai falar de gênero, de uma maneira que era possível na época falar, mas mais avançado do que a gente tem hoje. Né? Até porque a gente, como é espírita, né? A gente sabe que a gente reencarnou como mulher, como homem, em civilizações com os costumes mais diferentes. A gente tem uma história sexual vastíssima. Né? A gente vai esperar. Isso, o próprio André Luiz deixou isso para o penúltimo livro, para falar desses assuntos.
né? Mas vocês observam que vou dar uma chama, vou antecipar alguma coisa, né? Vocês sabem que no final do filme, o André chega em casa finalmente, né? E ele encontra a mulher dele com outro. Vão prestando atenção como o tempo todo ele está sendo preparado para esse momento. A mãe, quando fala do pai, quando fala que o pai está com outro. Agora, a menina que morreu, que está na casa da Laura, dona Laura, do Lísias, né? Deixou um noivo também. Então, vamos ver isso na semana que vem. Mas vai ser cenas para os próximos capítulos, né? Agora, eu tenho certeza que eu tive um esclarecimento, porque nessa vida eu adoro o suquinho de fruta. Adoro fruta. Fruta é o meu alimento preferido. Outra coisa que o pessoal fala, e carne? Gente, tudo envolve amor, como foi dito, né? Nas civilizações antigas, o pajé, ele agradecia a vida que se oferecia a vida. Por quê? Porque nós ainda precisamos desse tipo de alimento. Tem um livro do Humberto de Campos, e tem um espírito que fica encantado com a vida no planeta Terra. E ninguém entende o que ele está falando, né? Porque ele errou, ele achou que o ser mais evoluído do planeta fosse a vaca e não o homem. Então, meu Deus, que ser maravilhoso a vaca, generosa, vive servindo, até se oferece. Que ser maravilhoso é a vaca, né? Então a gente tem que aprender muito. Por exemplo, tem muitos amigos que viraram vegetarianos e ficaram no problema de B12. Tiveram, e depois não conseguiram mais recuperar. Então, nem todo mundo pode. Tem gente que eu conheço também que vive de arca já, em comunidades que vivem não só. Mas então, o que a gente fala no Espiritismo? Mais importante do que o que entra na boca do homem é o que sai da boca do homem. Então, antes de tudo, respeito e amor. Respeito pela vida que se oferece à vida. É um hábito maravilhoso que os meus pais tinham, os pais de vocês tinham, a gente não tem mais. Todo mundo sentava à mesa na hora de comer, hoje cada um senta uma hora, e se fazia uma prece antes da alimentação. Uma oração, né? Isso é se alimentar com amor. Faz uma diferença absurda, né? Gente, 9h13, né? Vou pedir, então, para a Teca fazer a nossa prece. Teca, encerramento? Vê se a Teca me ouve. Sim. Então, vamos lá, gente. Então vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos nas segundas-feiras, para estudar as obras do André Luiz, que tanto nos ensina com exemplos reais, situações que muitos de nós passamos em outras encarnações e até nesta encarnação presente. Que a gente consiga sempre nos melhorar, nos alimentar de amor, paciência, para que a gente possa ser luz, mesmo que seja uma velinha pequenininha, um fósforo, mas que a gente consiga ser luz de algum modo na vida de alguém. Então, que Deus abençoe nossa semana, que a gente lembre, sendo essa Semana Santa, né, tantas religiões cristãs, que a gente lembre que, apesar do sofrimento da quinta e da sexta-feira da paixão, tem a alegria do renascimento no domingo da Páscoa. Então, uma boa Páscoa a todos e que a gente possa, todos os dias, ressuscitar
né, usando as palavras dos irmãos católicos. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. Parte com a passagem, travessia. Meus irmãos, um beijo bem grande no coração de vocês, né? Segunda-feira que vem, Na mesma bate-hora. 6 de abril, na mesma bate-hora, mesmo bate-canal, vamos estar de Isso. volta. E quem não viu, está tudo gravado, tá? Esse nome que aparece meu aqui, Luciano França, aqui, eu sou Francisco Fialho, só para saber, né? É porque o Luciano, essa gravação aparece para ele e tem alguém lá que coloca no YouTube. Por isso que eu entro com esse nome aqui, para poder gravar. E não atrapalha, porque lá na França agora é mais de meia-noite, ele está dormindo já. Gente, Bom descanso, fiquem boa com Deus. semana. Abração Boa a noite, todos. semana, Bom feliz Páscoa a todos. Boa semana. Abração. Tchau, tchau. Opa. Não dormisse nem um pouquinho? Vamos lá.